Vamos relembrar o jogo. O Vasco inicia a partida com o Botafogo e faz um primeiro tempo até os 30 minutos, até o momento do gol do Paulo Henrique, muito ruim. Muito. Um primeiro tempo nervoso, cheio de erros individuais. O Vasco não conseguia ganhar a segunda bola. O Vasco não conseguia ter controle do meio-campo. O Vasco não conseguia nem ultrapassar a linha do meio-campo do Botafogo, porque justamente não conseguia nem se organizar como time para poder tramar algum tipo de ataque, para poder tramar algum tipo de situação ofensiva, tá? E o Vasco errou diversas vezes. Praxedes, Paulinho, Paulo Henrique, Maicon. Todo mundo errou. Todo mundo errou. O Verratti não estava conseguindo buscar bola. O Eric Marcos estava errando. O Peck também não estava conseguindo aparecer no jogo. E o que eu vi foi uma torcida colocando o time nas costas e falando assim: vocês estão errando, a gente tá puto que vocês estão errando, mas nós não vamos abandonar vocês. Nós não vamos arredar o pé e nem deixar de cantar por vocês, porque vocês vão estar errando. Porque vocês estão errando. Nunca. A torcida do Vasco, até os 30 minutos, tinha motivos para reclamar, para começar a ensaiar uma vaia. E o que eu vi dessa torcida hoje me deu muito orgulho. Muito. Porque foram vocês. Vocês. Não só quem estava lá, mas a energia de vocês. A vontade de vocês. O show que vocês deram hoje fez com que o Vasco conseguisse segurar o ímpeto do Botafogo nesses 30 primeiros minutos, onde o Botafogo estava melhor na partida, onde o Botafogo jogava melhor que o Vasco, e o Vasco estava extremamente nervoso no jogo hoje, em São Januário. Muito nervoso. Muito. Tá? E aí, por que eu quero dizer sobre a importância dessa torcida? Porque se a torcida do Vasco, naquele momento ali, deixa de apoiar e começa a vaiar, a fazer com que o estádio voltasse contra o time, sabe o que o Botafogo ia fazer? O Botafogo ia massacrar o Vasco. A verdade é essa. Porque a torcida deles começou a cantar, tava gostando do jogo, gostando e muito do jogo, a torcida do Botafogo, e o próprio time do Botafogo. Com o Júnior Santos pela direita, o Vitor Sá pela esquerda, o Tiquinho tentando segurar a bola, entre outras. E a torcida do Vasco segurou e carregou o time no colo. Foi uma sinergia, foi um recado exatamente assim. Vocês estão mal, vocês estão nervosos, mas nós vamos manter vocês de pé. Foi isso que a torcida do Vasco fez hoje. Cantando o tempo inteiro. Apoiando o tempo inteiro. E como eu falei pra vocês, modéstia à parte, nem acho que isso fez tanta diferença, que eu faça tanta diferença assim. Mas eu fiquei muito orgulhoso, porque a gente fez um discurso aqui na nossa live, no último jogo, e eu até postei esse vídeo no meu Instagram, pedindo para as pessoas: vai pro jogo, apoia, dá vida, briga, e obviamente briga no bom sentido. Canta, errou, canta, errou de novo, canta. E a torcida do Vasco fez isso hoje. Então eu tô muito orgulhoso. Como eu disse pra vocês, eu fui mais de 500 vezes na minha vida a São Januário. Eu já vi aquele lugar ali com climas espetaculares. E muitas vezes esses climas, eles vêm nas vitórias, eles vêm nos grandes campeonatos. Eles vêm, por exemplo, eu passei 2 anos da minha vida indo a todos os jogos diretamente naquela época de 2011, 2012. Todos. E ali era a fase boa. Então era uma delícia ir pra São Januário. Hoje não. Hoje a torcida entendeu exatamente o que estava ali em jogo. E era a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Contra o líder do campeonato que estava jogando pelo título. E a torcida do Vasco abraçou, cantou diversas músicas. Teve repertório, teve apoio, teve palma. E olha, eu fiquei acima do setor VIP. Acima da social. E mesmo assim, num setor que teoricamente você vai achar que é mais frio, e não foi nada disso. O estádio inteiro cantou. Foi muito bonito o que aconteceu hoje em São Januário. E eu tenho certeza, com todos os aspectos do jogo que eu vou falar aqui, que a gente vai falar dos aspectos do jogo,
Mas que quem ganhou esse jogo hoje contra o Botafogo, ou melhor, quem não deixou o Vasco perder pro Botafogo hoje, foi a torcida. Foi coisa linda demais, tá? Então eu quero parabenizar todo mundo que foi lá e todo mundo que dentro de sua casa, passando uma energia positiva, cantando, gritando, fez com que o Vasco conseguisse vencer o Botafogo hoje. Porque a realidade é essa. O Vasco é um time tecnicamente inferior ao do Botafogo. O Vasco é um time, em relação à organização, inferior ao do Botafogo. E a gente tem que lembrar que o Botafogo hoje estava sem a sua dupla titular, que são jogadores espetaculares, que são Adrielson e Cuesta. E o Vasco conseguiu equilibrar, não só na bola, mas por causa disso aqui, ó. Por causa do canto. Por causa da raça. E aí, voltando pro aspecto do jogo, quando o Paulo Henrique faz um gol, aliás, com mais uma assistência do Maicon, que fez uma partida esplendorosa. Novamente, olha, cara, o Maicon, que surpresa. Que surpresa. Inclusive, eu perguntei pro Ramon sobre o Maicon na coletiva. Que coisa gostosa é ver o Maicon jogar futebol. Aí ele. Gostoso, é gostoso de ver. Te dá tesão. O cara joga com vontade, irmão. Ele corta de cabeça, ele corta pelo chão, ele se antecipa, ele entende o momento do jogo, ele é experiente. A hora que ele tem que cair pra fazer uma cera, ele faz. A hora que ele tem que bater pra fazer uma falta importante, ele faz. Dá tesão de ver o Maicon jogando. E hoje ele participou com um belo passe pro Paulo Henrique fazer a jogada, assim como ele tinha participado com uma cabeçada pro Verratti fazer o gol contra o Goiás, tá? Então, tem que parabenizar demais o Maicon, demais. Uma grata surpresa, grata, tá? Que jogou demais. Então, a partir do momento que o Maicon e o Paulo Henrique conseguiram construir a jogada do gol, a partida ali mudou. E pra todo mundo que tá mandando superchat aí, podem ficar tranquilos que eu vou ler tudo antes da live acabar. Eu leio tudo direto. Pra todo mundo que tá mandando superchat, pode ficar tranquilo, tá? Então, é o enorme pelado, como diz o Verratti. Então, o Maicon jogou demais. E naquele momento ali, o Vasco tomou as rédeas do jogo. Inclusive, o Vasco teve a oportunidade de matar o jogo. Fazer 3-0 logo no primeiro tempo. Uma jogada pela direita, que acabou saindo o gol, mas foi impedimento. E depois com uma jogada pela esquerda, numa cabeçada, que depois o próprio... A bola foi pra fora e o Vasco não conseguiu matar a partida. Eu vou assistir a coletiva assim que eu terminar a análise, fiquem tranquilos. Em 10 minutinhos a gente já vê a coletiva, tá? No segundo tempo, a verdade é que o Vasco jogou novamente, de igual para igual, de forma equilibrada. Em nenhum momento o Botafogo teve uma pressão enorme, uma pressão que você fala assim, o Botafogo amassou o Vasco no bloco baixo, o Botafogo fez o Vasco recuar. Nada disso. Nada disso, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que o Vasco conseguiu continuar fazendo um jogo franco no segundo tempo, mesmo com 1-0 no placar. E aí a gente tem que louvar essa postura, porque a gente viu contra o Goiás e contra o Cuiabá que o Vasco fez um gol e acabou recuando. E contra o Botafogo isso não aconteceu. Muito pelo contrário. O Vasco conseguiu ter válvula de escape com Alex Teixeira entrando no segundo tempo. Teve uma válvula de escape com o Praxedes, com o Gabriel Peck em algum momento. O Verratti, mesmo sem fazer gol e mesmo sem fazer uma partida maravilhosa, tecnicamente, é um cara que brigou o tempo inteiro, que conseguiu segurar a bola, que faz a diferença, cara. Ele faz a diferença. Ele briga muito. Entendeu? Então, eu não vi um Vasco sendo pressionado como foi pressionado, por exemplo, pelo Goiás. Como foi pressionado pelo próprio Cuiabá. Para pra pensar. Lembra aí qual foi o último jogo que o Léo Jardim não fez uma defesa absurda? Qual foi o último jogo que o Léo Jardim não fez uma defesa absurda que seria gol para o adversário? Eu não lembro. Eu não lembro. E hoje o Léo Jardim descansou. Hoje ele não precisou fazer uma defesa absurda. Entendeu? E isso, obviamente, tem a ver com a melhora do sistema defensivo. A dupla Medel e Maicon passa muito mais confiança. O Lucas Piton fez um jogo absurdo. Absurdo defensivamente. Assustador. E contra um ponta muito veloz, muito habilidoso, que se chama o Júnior Santos. Tá? O Júnior Santos é um baita de um ponta e ele é um cara que é difícil até você prever
a forma como ele vai jogar. E o Lucas Piton jogou demais. O Paulo Henrique nem se fala. Um golaço, tá? Um golaço que ele fez, mas defensivamente também foi importante para a equipe. Agora, dito tudo isso que eu falei, numa vitória importantíssima, eu acho que o Vasco, mais uma vez, caiu na sua deficiência, que é fazer gols. O Vasco não sabe matar jogo. Não sabe. Não sabe. O Vasco teve diversas oportunidades para poder matar o jogo no primeiro e no segundo tempo. Tá? E não conseguiu. Não conseguiu por escolhas erradas. Uma vez o Praxedes, depois o Alex Teixeira errou, depois o Jair errou, depois o Verratti, cara a cara, isolou a bola. O Vasco tem muita dificuldade em matar jogo. E isso me preocupa. Me preocupa para uma reta final, porque isso já custou pontos para o Vasco da Gama. Tá? Agora, é um momento que eu tenho que pontuar isso, mas não vou resumir o jogo a isso, porque não foi isso. Foi um time muito guerreiro, um time consistente taticamente, conseguiu segurar o líder do campeonato, isso tem que ser dito, sabe? Depois o Diego Costa entrou, o Tiquinho, para fazer essa dobradinha, esses dois centroavantes, e o Medel conseguiu acabar com o Diego Costa, assim como também o próprio Maicon foi muito bem na marcação do Tiquinho. E repito, as pontas, inclusive numa mexida ali que o Ramon Dias fez, colocando o Leal. E até acho que ele mexeu um pouco tarde, mas quem sou eu para ficar também toda hora questionando o Ramon? Eu não sou ninguém, muito pelo contrário. Eu estava lá na presença desse homem, e que homem. Tava eu e o Brabo. Eu até postei lá no Twitter. Então, resumidamente, cara, eu acho que o Vasco fez uma partida segura, podemos dizer assim, nervosa até os 30 minutos do primeiro tempo, onde, nas situações de jogo, você via que o próprio Vasco da Gama tinha dificuldade com bola, deu algumas oportunidades, alguns espaços para o Botafogo, só que o Paulo Henrique faz o gol e o jogo muda. Vira de chave. Vira de chave naquele momento. Foram 15 minutos finais ali do primeiro tempo do Vasco, onde ele jogou muito e teve oportunidade até para matar mais o jogo. E aí o Ramon volta com uma substituição do Alex Teixeira no lugar do Eric Marcos. E ele não consegue dar a mesma dinâmica, mas também eu não achei que o Alex entrou mal, não. Muito pelo contrário. Mas o Vasco tem muita dificuldade em ser letal. Que é até uma característica do Botafogo quando o Botafogo está sendo pressionado. O time do Botafogo é muito letal. Consegue ter contra-ataques rápidos e consegue finalizar de forma muito consciente. Mas hoje, por exemplo, o Tiquinho, que é um cara... Pra mim é o craque do campeonato. Hoje ele também estava muito mal. Inclusive o Tiquinho fura uma bola que eu me surpreendi ali. Então é mérito do Vasco. É mérito da torcida, como eu já falei aqui. Mérito dos atletas. Veio de onde a gente não esperava, que é o caso do Paulo Henrique fazendo gol. Mas o Paulo Henrique já vem numa crescente há algumas partidas. Não é novidade. Não é surpresa. Principalmente essa construção por dentro, que ele faz muito bem. Quando o Botafogo acha que ele vai priorizar a ponta, porque o Vasco joga utilizando essas pontas, ele puxa pro meio e ele faz a construção por dentro e ele consegue acertar um belo chute. E que é um cara que tem crescido demais com a camisa do Vasco da Gama. E como eu disse, a partir dali, acho que no segundo tempo, em vez do jogo se tornar ataque contra defesa, eu vi um Vasco muito equilibrado. Um Vasco que poderia atacar e lesar o Botafogo a qualquer momento. O problema é que o Vasco tem muita dificuldade nessa questão de matar o jogo. Mas de forma geral, eu acho que foi um grande resultado, um resultado enorme, maiúsculo, que dá uma confiança bizarra para a reta final de temporada. E principalmente se você for olhar a rodada, como a gente vai olhar a rodada, foi perfeito pro Vasco. A rodada foi ótima pro Vasco. Ótima. Eu diria que só não foi 100% perfeita porque o Goiás ganhou. Mas assim, não tem que ficar pensando em Goiás, né? Tem que ficar pensando em quem tá acima, tá? E o Maicon, já falei aqui, jogou demais. Zé Gabriel hoje também, como vem fazendo, né, cara? Pra quem assiste minha live há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre citei uma frase que é a seguinte: futebol sem confiança não existe. Pode ser um craque, pode ser um gênio. Se esse cara não tem confiança pra fazer o que ele sabe, ele não consegue fazer. E o Zé Gabriel, como eu já falei pra vocês aqui,
se você for pensar na passagem geral dele pelo Vasco da Gama, é uma passagem onde ele oscila muito. Onde ele pega uma Série B, que ele vai mal na Série B, e ele faz um jogo fenômeno contra o Ituano. Inclusive, faz 1 ano hoje da Batalha de Itu, tá? E naquele jogo ali eu falei, cara, esse cara tem potencial. Esse cara tem potencial. Ele sabe jogar futebol. E o melhor de tudo, ele confia no que ele faz. Ele confia, ele ousa. Ele ousa. Contra o Cuiabá, o lance do gol do Vasco vem de um lançamento do Zé Gabriel. E não é que ele seja um fenômeno. Não é isso. Só que ele é um cara que tenta o diferente. E além de tentar o diferente, desse passe para quebrar linha, dessa confiança que tem o próprio Zé Gabriel, o momento do Vasco é bom. Então existe ali uma sinergia entre o time, uma excelente confiança, e o próprio Zé Gabriel, que toma conta da posição. E a verdade é essa. E pouca gente se apega ao fato de que o Zé Gabriel tem 24 anos, cara. Ele é muito novo. Ele é novo e ele é pronto fisicamente. É um cara que já passou por Internacional, que é uma grande camisa, entendeu? Então ele tá num processo de amadurecimento e com o Ramon Dias ele vem amadurecendo cada vez mais. E ele vai errar, gente. Isso tem que ser deixado muito claro. O Zé Gabriel, pelo modo de jogo que ele tem, ele vai errar. Porque ele não tenta o simples. E talvez ele precise entender o momento de tentar o simples e tentar o ousado. Só que a forma como ele joga, muitas vezes, ainda mais no futebol compacto, ainda mais no futebol que hoje você tem linhas, que quando essas linhas estão aproximadas, você precisa desse passe diferente, o Zé Gabriel tenta. Ele tenta. E isso é um fator muito positivo. Tudo que eu comentei aqui foi com bola. Sem bola, o Zé Gabriel é um bom marcador. Ele é um bom volante. Ele faz uma boa proteção de zaga. E o Vasco sem o Zé Gabriel hoje sofre demais. Não tem substituto pro Zé Gabriel hoje. Não tem. Tá? A verdade é essa. E eu acho que pro ano que vem, ele pode continuar no elenco. Ele pode continuar no elenco como titular, reserva, isso aí é outra história. Eu acho que ele é um cara que pode continuar no elenco e serve para poder estar vestindo a camisa do Vasco da Gama.